com festa e ele, não, e ele ficou lá, o quê? Lamentável. Pior que eu queria saber as opiniões dele Não, sobre lógico que eu os queria. Sixers. Lógico que eu queria, porque ele é o cara que mais assiste Sixers do Brasil, eu diria. Mas Olha, eu assisti bastante essa temporada, viu? Esse time aí. Você acha que você assistiu mais, Cauê? Não. E ele assistiu em loco, né? É diferente. Então começa aí. Falamos da atuação do Embiid. Sixers começou a temporada mal das pernas, agora não é que esteja voando. 7-7. O Harden tá machucado. Então... 7-7, oitavo do leste, quinta melhor defesa, 18º ataque. Eles tomam 110 pontos a cada 100 posses e fazem 112. É uma margem pequena aí o net rating deles de 2,1 pontos a mais por 100 posses que os adversários. Eles começaram a temporada 4-6, agora emendaram a sequência 3-1. E tem essa questão que o Harden machucou e o Harden vai ficar um mês inteiro fora. Cara, quando eu soube da lesão do Harden, eu até fiquei animado pro Sixers. Eu não tava gostando nem um pouco de como o Sixers estava jogando com o Harden. Em termos de sistema de jogo, o jeito que a equipe opera, eu acho que o Embiid... acho que todo mundo tava sofrendo por causa do estilo de jogo do Harden que não tava casando com o resto da equipe. O Harden em si tava jogando muito bem. Você pegar os números dele, tudo, cara, o Harden era o melhor do time e jogando muito bem. Mas eu acho que esse time pode oferecer muito mais do que esse estilo de jogo que o Harden tinha no Houston Rockets da vida. Ainda mais, cara, que você tem o Embiid, que é um dos jogadores mais dominantes que tem. Não dá pro Harden jogar o Harden Ball de Houston. Não faz o menor sentido. E era um pouco isso que estava acontecendo. Então, quando ele machuca, eu falei, tá aí uma oportunidade do time jogar um basquete um pouco mais coletivo. E aí já criar uma estrutura para quando o Harden voltar, ele meio que ter que se encaixar essa estrutura, porque eu acho que o time vai me dar um monte de vitórias. Eu não achei que o time ia sofrer em termos de posição na tabela com a lesão do Harden. Porque tem muito talento. O Max é um jogador fantástico, tem Tobias, tem Embiid, que é um cara que deveria estar na disputa para MVP, até então ele não estava. E agora, nesses últimos jogos, o Embiid tá jogando nível MVP finalmente, né? Ele teve um início de temporada um pouco abaixo. Então, nos 6 primeiros jogos do Embiid, o Embiid só jogou 10 desses 14 jogos. Né? O Embiid já perdeu 4 jogos também desses 14. Os primeiros 6 jogos do Embiid, ele teve média de 27 pontos, 9,5 rebotes, 3 assistências. Com 53% de quadra, e 79% do lance livre, com 8,7 lances livres por partida mesmo. Nesses últimos 4 jogos, que o Sixers está 3-1, 36 minutos, quase a mesma coisa, só que 40 pontos ao invés de 27, 11 rebotes ao invés de 9,5, as mesmas assistências, 54% de quadra, quase igual, só que lance livre ele tá batendo o dobro, quase, 8,7 foi para 16,5 e o aproveitamento subiu de 79% para 86%. O plus-minus dele era negativo de menos 1,5 e agora é positivaço, mais 17 nessas 4 partidas. Então, é um pouco pelo fator Harden e acho que bastante também pelo fator que ele chegou para a temporada um pouco fora de forma. O Embiid chega um pouco fora de forma. Ele fala que não conseguiu treinar muito no off-season por causa da plantite facial, sei lá que... Facite plantar. Monstro. É brincadeira, hein? É brincadeira. Esses termos médicos aí, cara. Que, aliás, é um negócio que ninguém nem tinha falado nada. Ninguém fala... Não, ninguém nem tinha falado nada durante a off-season, né? Que ele não treinou, que sei lá o quê. Aí quando ele começa tão devagar, aí que sai a notícia que ele não treinou, que ele teve esse problema e tal. Então, todo mundo foi meio pego de surpresa. E, de fato, agora, com mais condicionamento e sem o Harden, ele tá destruindo, né? O Embiid destruindo. Então, falar dos Sixers, cara... Tipo, beleza, o Embiid destruiu atuações históricas e tal,
mas eu falei sobre isso um pouco no Live Basketball. Eu acho que não serve muito pra nada, sabe? Porque esses Sixers, vamos lá, que Sixers que tá jogando? É o Sixers sem o Harden. Então o Embiid destruir, a gente já viu o Embiid, esse é o mesmo Sixers do ano passado. É isso. Com o Ben Simmons no banco. que era o Ben Simmons que não jogava, beleza, você troca o Seth Curry ali por uns Daniel House, tem o Tucker, mas é o que a gente já viu o Embiid destruindo nesse cenário, foram as temporadas de MVP dele, etc e tal. O cara que levaria esse time pra outro patamar é o Harden, MVP, etc e tal. E eu concordo muito com você, não tava legal o início de temporada, eles jogando juntos, o Harden tava de fato mais em forma do que esteve nos últimos 2 anos, sabe? Tava produtivo, com médias boas, tudo certo, mas o resto do time não tava jogando. E teve, eu não vou lembrar que posse de bola foi essa, mas era o final de um jogo assim, e o Harden já tava naquele esquema Harden do Houston, muito usage e tal. Aí ele tava lá no shake and bake dele, parece que ele falou, putz, eu não posso fazer só isso. Aí ele, tipo, solta uma bola no Embiid longe da cesta, faltando 5 segundos, aí o Embiid meio que pega surpresa e fala, putz, e aí dá um passe errado. Foi uma das derrotas dos Sixers lá no início da temporada. Eu acho que os Sixers, esse Sixers a gente já viu, ele vai ganhar jogos e tal, e eu não acho que o Sixers sem o Harden tem chance de ser campeão. Exigir muito do Embiid, exigir um salto gigante do Max. Então, ao contrário do que você acha, não, você falou, quando o Harden saiu, eu achei bom, eu achei péssimo. Porque a gente já tá vendo dificuldade desses caras encaixarem. Aí o Harden vai ficar 2 meses fora, ou não sei quanto tempo. Um mês fora. Mas mais um mês fora. Não. Um mês geral? Quando deu a notícia da lesão, deu que era um mês. Sim, aí ele volta, um mês com esse time não jogando, e com esse time se acostumando a jogar também de outras formas. Aí volta o Harden, não sei... Não, isso eu concordo. Eu não acho que vai ser ótimo pro time não ter... Mas eu digo... O time não sentiu muito a ausência do Harden. Era isso. Beleza. Então, pra temporada regular, eu concordo que isso é ok, mas não é isso que vai fazer esse time ir além do esperado. Aí esse negócio do Harden e do Embiid, eu fiz um pequeno levantamento, fiquei brincando lá nos lineups ali da NBA e tal. Pensando em plus-minus, o que é o saldo de pontos enquanto eles estão em quadra, por jogo. O Embiid e Harden é a 17ª dupla dos Sixers. Melhor dupla com plus-minus. Vai ter lá na frente, claro, um Korkmaz e não sei quem que jogou poucos minutos. Mas 17º é muito pouco. É muito pouco. E você pega as melhores... E isso destoa com outra estatística, que são... Quais são as melhores duplas dos Sixers em plus-minus? Primeiro, Embiid Thybulle. Depois, Embiid Maxey. Depois, Embiid Tucker. Depois, Embiid Harris. Beleza, essas são as 4 melhores duplas. O Embiid Harden vem 17º no time. Que daí também você tem um pouco de amostragem suja. Sim, né? Claro, Isso. ele jogou poucos jogos. Mas mesmo assim, cara, 17º é muito... E o que mais me chama atenção é não é nem... Embiid tá bem com todos os outros caras, sabe? E com o Harden tá tão mal. Não, e isso... talvez seja um pouco uma tradução do que a gente vê em quadra. Né? A gente olhava e falava, cara, tá péssimo. E o que dava nervoso de ver é porque não é que tava péssimo, e os caras tão mal. Né? O Harden muito... os caras não tá encaixado. Cara tá bem. Então, teve aquele primeiro jogo, né, do Sixers na temporada, que eles perdem, contra... Foi o Bucks ou o Celtics, né? Eles pegam esses 2 times de cara, mas foi um dos 2 a estreia. E eu falei, cara, que ótima notícia. O Harden tá jogando nível MVP. Sim, sim. Deu mais uns 2, 3 jogos, eu falei, cara, que péssima notícia. O Harden tá jogando bem demais, só que é um estilo de jogo que não tá casando. E aí que entra o lado do professor. Precisa ter um professor que consiga mudar esse sistema e que consiga achar uma forma de jogar que fique coeso entre um cara tão dominante igual o Harden e um cara que também tem um usage tão alto, que precisa de tanto toque, tanto tempo de posse de bola, quanto o Harden. Sendo que você tem uma arma ofensiva, que é o Maxey, que é um cara extremamente eficiente em quase todo jeito de pontuar, e que estava sendo subutilizado naqueles primeiros jogos de Harden Ball. Então, ninguém estava sendo bem utilizado. Exato, ninguém. Mas eu acho que a questão beleza,
pode trazer um novo técnico. O Cauê ele mandou um superchat aqui falando fora Doc. Tá? Ele queria resumir a participação dele, maravilhosa, em 3 pontos. Eu vou ler aqui pra dar essa moral pro Cauê aqui, ó. Fora Doc, Embiid monstro e Maxey meu menino. E aí ele reforçou fora Doc com um superchat. Então, eu acho que eu concordo. O Doc Rivers não é o técnico que vai deixar esse ataque voando. Só que eu também não tenho certeza se tem o técnico que vai deixar essa engrenagem voando, dado ao estilo do Harden, tá ligado? Dado ao que é o James Harden e também ao que é o Embiid. O Embiid ele não é um cara de pick and roll. Ele gosta de receber lá embaixo, ele gosta de ter espaço. Ele joga como um ala, assim. Então, o forte do Harden, putz, o Harden fez a vida do Capela, fez a vida de vários pivôzinhos que, mano, faz o bloqueio, vai lá embaixo, você recebe a ponte aérea, eu pego o rebote depois que o Harden chamar atenção, errar a bandeja, etc e tal. Então, não é uma questão certeira que vem um novo técnico. Acho que tem muito também de colocar do Harden se colocar no jogo e se adequar. A impressão que eu tenho quando eu assisto Sixers é que não é uma engrenagem fluida, tá ligado? É tudo travado. É tipo... Isso. É um passe, não tem movimentação rápida, não tem nada. E isso me chama atenção. Ainda no levantamento lá que eu fiz, dos lineups também, porque pra mim o grande problema precisa fazer o Embiid e o Harden jogarem bem juntos. Agora que o Harden tá machucado, é animal que o Embiid faça 59 pontos e se estabeleça, tal, de novo, volte a ser falado como um dos melhores jogadores da liga, que ele é. Mas eu acho que a questão mesmo é os dois jogando... É conseguir esses caras jogando juntos. E aí eu fui ver, de novo, lineups de 5, né? Em média. O melhor lineup que tem Embiid e Harden é o nono lineup do Sixers. Nenhum outro lineup, em geral, tem todos o Embiid, não tem o Harden, e tem um antes que tem o Harden e não tem o Embiid. O nono melhor lineup é Embiid, Harden, Harris, Thybulle e Tucker, pensando em times de 5. O time mais usado em plus-minus e depois eu fui buscar também. Eu busquei com esses dois, e aí eu quis buscar com o Maxey, porque tem que jogar os 3. O ideal Isso. Quem são os outros 2 que você encaixa com esses 3? Eles só aparecem na 27ª escalação mais efetiva. De novo, no meio tem escalações, jogaram poucos minutos e tal, mas chama muita atenção, e esse é o lineup que mais jogou no Sixers na temporada. Embiid, Harden, Maxey, Tucker e Harris. Cara... Que é positivo em quase 2.2, acho. Eu lembro. Então, tem um problema aí. Tem um problema claro. E com o Harden machucado, não tem como resolver muito isso. E é louco, né? Que saiu o Harden e aí entrando o Thybulle no lugar do Harden, que daí é o mesmo line-up, né? De PJ Tucker, Tobias, Maxey, Embiid. Só que com o Thybulle no lugar... É um plus-minus absurdo. São 52 minutos. É a segunda escalação que mais jogou, porque agora já são vários jogos sem Harden. É mais 38. E é de longe a melhor escalação que jogou mais de 10 minutos até agora. Mais 38. Você tira o Thybulle e coloca o Melton, que é um bom jogador e tal, e daí você tem 2 armadores, blá. É o quinto lineup que mais jogou, 26 minutos. Menos 9,3. E aí que eu quero chamar um pouco o fator do Thybulle. Porque o Thybulle é um cara que começa a temporada sem espaço na rotação. Ele joga 6 minutos nos 5 primeiros jogos. Ele joga 6 minutos ao todo. 6 minutos. E o Sixers perde 4 desses 5 jogos, né? O Sixers começa 1-4 na temporada. Depois... ele tá com uma média nos últimos 9 jogos de 18 minutos. Ele tem um plus-minus de mais 5, o Thybulle. Então ele é um jogador que tá impactando positivamente nesses 9 jogos. E o Sixers tá 6-3 nesses jogos. Então nos jogos que o Thybulle jogou mais de 10 minutos, o Sixers tá 6-2. Nos jogos que o Thybulle jogou mais de 15 minutos, o Sixers tá 5-1. Nos jogos que o Thybulle jogou mais de 20 minutos, o Sixers está 4-0. Então o Thybulle é um cara que está impactando positivamente, que está ajudando a azeitar essa parada. Tudo que você abre nessa parte de duplas, de não sei o quê, o Thybulle sempre aparece ali na galera do plus-minus positivo. Então, ele de fato tá tendo esse impacto. Mas aquilo, né? Quando o Harden volta, que nem, põe o Melton, põe o não sei quem. Quando o Harden volta, o Harden joga diferente de todos esses outros caras.
Pro Harden, o que funcionou até agora foi o seguinte: é um line-up que era o line-up titular nos 3 jogos que o Harden jogou, que o Embiid não jogou. Que basicamente ele foi para um small ball louco com Sim. Tobias e PJ Tucker isso é o Harden. e Não, com então. 3 armadores. Era o Harden, Maxey e Melton. Com Tobias e PJ Tucker. PJ Tucker ali de pivô small ball. Esse line-up, mesa, jogou 49 minutos, é a terceira escalação que mais jogou no fim das contas, e um plus-minus de mais 23% posses. Então, animal, mas de novo foge do... Isso aí pode ser usado no jogo, de novo, você tá nos playoffs. Isso pode ser usado no máximo em 8 minutos, porque eu quero o Embiid em quadra 40 minutos. Não, então, mas o que eu acho legal disso olha que alternativa boa para os minutos sem Embiid. Ah, mas eu acho que isso tava sendo... Não, ele nunca usou em jogos que o Embiid estava. Não, então, é que... Todos é os jogos lógico isso, todos os porque jogos que o você... Embiid tava, ele começou muito usando o Paul Reed. Cara, o Paul Reed tá uma lástima, assim. O Cauê não tá aqui pra defendê-lo, hein? E o Harrell tava mal um pouco no começo da temporada. Nos últimos jogos ele vem usando o Harrell. Ou nenhum dos dois também. Ou uma coisa ou outra. O Paul Reed meio que tá saindo da rotação. E aí tá meio sobrevivendo, mas ele não tem muito feito esse line-up. Ele não fez nunca. Esse line-up joga bastante porque o Harden perde 4 jogos. Senão esse line-up O Embiid não... perde. O Embiid, desculpa. Sim, Senão esse line-up não teria acontecido. Então, e aí a mas eu gente fala- gostei, acho que é uma alternativa interessante para os minutos sem Harden, Então, para os minutos sem Embiid. Mas é que você pega a relevância disso, são 8 minutos num jogo e tal. E de novo, pro Harden isso tá maravilhoso, pro estilo do Harden. Isso ajuda o estilo do Harden a florescer, mano. Quadra toda espaçada, ele pode puxar contra-ataque, tem gente correndo. O Sixers, esse dado é interessante, né? Agora trazendo dados gerais. O Sixers, ele tem só o 18º ataque da temporada, é o que eu falei um pouco. Isso. E pelo talento que tem, deveria estar acima. E eles são o antepenúltimo em pace, que é posses de bola no jogo, assim. É o ritmo que você joga, Então, é um ritmo lento. quanto mais posses de bola tem no jogo, em geral, mais rápido o time tá jogando. E o Sixers é um time que joga totalmente... Isso aí, pô... Claro, você tem o Embiid, o cara ele não tá puxando contra-ataque nem doido e tal. Que nem com o Harden, você pode jogar mais. Então... E isso você vê com o line-up baixo, com um time que corre mais, que, e eles são, tem... E eles são um time lento, porque... Sim, naturalmente. Em transição, defesa de transição, eles são a segunda pior defesa de transição da liga. Teve uma vez o Toronto Raptors ganhou deles, acho. Eu não sei quem que falou. Meu, como é que você ganha do... É só correr. Porque você tá falando de um time de caras... E o Toronto perdeu quando o Embiid não estava. Que daí fica um time um pouquinho mais leve e tal, fica mais difícil pro Toronto. Não, e você pega todos esses caras... De novo, a transição, você destacou bem também lembrar a parte defensiva. Porque é isso, quem são os caras que estão correndo? PJ Tirando Tucker, o Maxey, Tobias. é Tobias, PJ Tucker... Não, e ataque também é o Embiid. segundo time que menos ataca em transição. Sim, que tem a ver com também o pace. Mas tudo bem, às vezes você pode ter um pace devagar, mas ter bastante contra-ataques. Várias posses de contra-ataque. Nem sei, em geral... A correlação existe, mas não precisa ser tão Não, assim. exato, não é. Você não precisa ser. Não é porque você é o 29º em pace que você vai ser o 29º em contra-ataque no ataque. Mas eles são, apesar de ser o segundo melhor time em pontos por posse em contra-ataque, porque basicamente o que eles fazem é quando contra-ataque é bola no Max e o Max é o monstro na transição. Mas é o único cara do time inteiro que É você o único. solta. O Melton um pouquinho, mas tipo, ele não tem habilidade de finalizar. O cara que tem isso no seu repertório como ponto forte é só o Maxey. Não é nem o Harden, nem o Harden no máximo ele pode dar fazer o passe rápido, fazer a bola correr, mas também não é o cara que vai usar isso como característica. Então cara, eu não tenho muita conclusão para tirar dos Sixers. Eu acho que é ótimo que o Embiid se restabeleça. Ele tava mal no início. Eu não sei como se ele consegue manter isso jogando com o Harden. Porque esse Embiid, pô, você pode ser campeão com esse cara sendo seu melhor jogador, sem dúvida. Sem o Harden, eu acho que aí seu elenco tá curto. Não tem. E com o Harden, aí ele precisa coexistir com esse cara que é incrível. Só que as características desses dois caras são muito bons, ultra talentosos. Até agora não encaixou. Não encaixou. E teoricamente, dá pra entender por que não encaixa. Você tá falando de um armador que quer quadra espaçada ou quer pequeno, ou você tá falando de um pivô que quer ter o tempo dele no post-up, que quer
que quer que o time jogue meio que em volta dele, assim. Então, como eles vão coexistir, isso aí é a questão pro Doc. E aí também é pra deixar um pouco menos animado, porque o Doc já tem um histórico de não fazer essas coisas funcionarem. Essa é meio que minha conclusão. Todo mundo sabe como eu tava alto no Sixers nesse começo da temporada. Eu já tô bem menos alto neles. Tipo... Não, assim, é muito talentoso o time. Eu acho que talvez seja o time do leste que tem mais talento. Tudo bem. Boston e Bucks estão ali no mesmo nível de talento. Só que você vê Boston e Bucks jogando, são times muito mais coesos e azeitados, e que faz sentido e tudo mais. E eu não confio no treinador para fazer esse time jogar o tanto que poderia jogar em termos de talento. Eu acho que um bom treinador consegue sim encaixar esses caras. Eu não acho eu não acho que é tipo, putz, cara, você tá querendo encaixar o Russ com o LeBron. Tá ligado? Não é isso. Não, porque teoricamente o Harden sabe arremessar, já é meio caminho. Então, só que ao mesmo tempo, não é só ficar parado. Se você tem um Harden encostado ali, não... beleza, pode ter o McDermott. Então, você precisa de mais do Harden. Então, é uma questão. Eu concordo com você que pode dar certo. Eu só quero dizer que, tipo, eu não tenho certeza que é só, você põe outro treinador e o negócio voa, porque eu acho que pode existir problemas de característica mesmo, de coexistência e tal. Eu tenho bastante convicção que um bom treinador faria estrago nesse time, cara. E que é mesmo o Doc fazendo um péssimo trabalho, assim, péssimo. Você vê esse time jogando, não tem nada ali. Você olha, cara, não tem nada, assim. E mesmo esse jogo contra o Utah... Tava dando uma raiva ver o Sixers jogar e tá sem o Harden, tá? Então, tipo, agora encaixa o tal. Não tem nada no time. Não, exato, porque você tira o Harden, aí vem o Melton, aí você vai puxando o Cork, mas você vai puxando os caras. Não pela falta de talento, não tem nada de basquete, sabe? De organização coletiva, organização ofensiva, de coletiva, etc. Você olha ali, e aí no último quarto deu certo, porque o Embiid estava realmente inspirado, e aí o Sixers desencanou de vez de tentar jogar um basquete. O Maxey falou isso, o Maxey, ele disse... Não, a gente pediu tempo e o treinador tava tentando desenhar uma jogada, eu cheguei e falei... Professor, joga a bola no Embiid. O Maxey teve que dar a letra pra ele. Me lembra aquele Brasil e Argentina uma vez no Mineirão, acho, que foi 3-0 pro Brasil. 3 gols de pênalti do Ronaldo. Só que foi uma surra da Argentina. A Argentina jogando bem melhor e tal. Cara, 3 bolas no Ronaldo, porque foi 3 gols de pênalti, mas foi 3 pênaltis que ele sofreu. Sim. Foi 3 bolas nele que ele deu um jeito ali e cavou o pênalti, assim. Mas era bola no Ronaldo. O Brasil jogando nada, 3-0 pro Brasil. Foi isso. Essa atuação do Embiid foi aquela atuação do Ronaldão, assim, mano, bola no Embiid, vambora, dane-se. Não vamos inventar. E o cara, foi absurdo, cara. Foi absurdo que ele jogou.